Boa noite. Fala, meu pagador de boleto. Tudo bem? Tudo certo, professor Tudo, Werner? tudo tranquilo. Vou iniciar logo usando o seu jargão, né? O Gui, ele é famoso por esse jargão, né? Fala, meu pagador de boleto. É Gui, isso aí. é um prazer enorme ter você aqui com a gente, falando um pouco sobre a educação financeira pelo Brasil. E ter a oportunidade de escutar você relatar todas as suas experiências, né, vivenciadas no ano de 2019. Eu queria logo fazer uma introdução, né? O Gui, na verdade, foi uma pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer em 2019 e me encantei com o trabalho dele, né? Porque primeiro gerou aquela inveja branca, como a gente costuma dizer, né? Aquela coisa. Ele foi escolhido entre milhões de pessoas, né? Para ter o emprego dos sonhos. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco hoje na nossa live. Ele visitou o Brasil todo, né? Em busca da educação financeira, em trazer perspectivas, trazer informações dessa educação financeira para a gente que sempre está escutando, sempre está vendo por onde ele passa, o que ele fala e é fenomenal. Gui, por favor, se apresenta. Show de bola. Primeiro eu quero agradecer o convite. Fiquei muito feliz quando o professor Werner me convidou. Estou achando muito bacana o projeto aí, ser o terceiro convidado, ansioso pelos próximos convidados que virão por aí, participando dessa corrente do bem aí, falando de educação financeira. E já fui muito bem apresentado usando o bordão do Serasa Ensina, né? Que é o Fala, meu anjo pagador de boleto, belezinha. Como o professor Wenner muito bem me apresentou, eu fui selecionado num projeto da Serasa chamado O Emprego dos Sonhos. A Serasa estava buscando uma pessoa que tivesse uma grande relação com a educação e disponibilidade para viajar por todo o Brasil durante um ano. E aí teve um processo seletivo aí bastante cansativo, que durou quase 3 meses de muitas provas, de muitas etapas. E dentre 7 mil pessoas, eu tive a honra aí de ser o escolhido, fui o selecionado. E passei durante todo o ano de 2019 viajando por 40 cidades do Brasil, de 23 estados diferentes, conhecendo escolas, universidades, projetos de educação financeira e entendendo um pouquinho da realidade do nosso país, e conhecendo atores, né, pessoas que se importam com essa causa e que estão agindo localmente e transformando a realidade do nosso país com base nesse tema. Então, foi um ano muito bacana. Se eu soubesse que a gente estaria em pandemia nesse ano, eu teria aproveitado muito mais, né? Teria ficado ainda mais tempo na rua, teria viajado ainda mais, aproveitado ainda mais a viagem. Mas, sem dúvida nenhuma, foi a experiência mais incrível da minha vida. E eu pude conhecer e entender o Brasil de uma forma que eu jamais imaginei que eu pudesse. Assim. Então, foi algo bastante significativo. Primeiro, sair, contando um pouquinho da minha história, né? Eu sou do interior de Santa Catarina, até agora, nesse período de quarentena, eu estou aqui em Santa Catarina. Eu sou de uma cidade chamada Rio do Sul, tem 70 mil habitantes, então é super pequenininho. Eu era professor universitário, minha formação é em administração, fiz mestrado em administração, me tornei professor universitário e encontrei esse projeto da Serasa, me inscrevi sem nenhuma pretensão, como quem não queria nada, e acabei evoluindo no processo seletivo, fui selecionado e então pude descobrir o Brasil e pude descobrir principalmente a história da Serasa, né? E aí muita gente tem essa visão da Serasa como uma empresa que negativa as pessoas, nossa, a Serasa acabou com a minha vida, e eu confesso que eu também era essa pessoa, eu também tinha essa visão da Serasa, e aí pude conhecer de perto, pude entender o propósito, e hoje faço parte do time da Serasa, ainda não mais nesse projeto, mas muito conectado com educação financeira e transformando a vida das pessoas aí com esse propósito que fala mais alto na minha vida. Que coisa boa, Gui. A gente vai falar um pouquinho da Serasa também. Eu vou te catucar, como a gente diz aqui na Paraíba. Eu vou fazer algumas perguntas em torno do Serasa, né? Para que você possa estar passando mais informações desse seu novo projeto. Então Perfeito. vamos lá algumas perguntas que eu preciso fazer para você, para que todo mundo tenha um pouco de conhecimento dessa educação financeira. Você, como já disse, você realizou, né, a viagem dos sonhos, o emprego dos sonhos, conhecendo todo o Brasil.
Eu queria saber quantas iniciativas inovadoras de educação financeira você conheceu em sua viagem. Você teria Boa. como contabilizar isso? Boa, vamos lá. A última vez que eu fiz esse levantamento, só em vídeos eu tinha gravado mais de 78 vídeos. Para o pessoal entender, para a gente dar um contexto, inclusive o professor Wender foi uma das histórias que eu pude captar e a gente contou essas histórias. A Serasa tem um canal no YouTube, o Serasa Ensina é um canal no YouTube. Hoje o nosso canal está indo muito bem, está com mais de 230 mil inscritos. E eu tinha uma série nesse canal do YouTube que se chamava Serasa Ensina nas Escolas. Então, toda sexta-feira a gente tinha um novo episódio com algum professor como protagonista que seja um grande influente em termos de educação financeira no nosso país. Então, eu acabei encontrando muitas histórias, muitos professores não topavam gravar essas histórias, mas eu aí, como um indicador, eu gravei pelo menos 80 histórias aí, vamos arredondar esse número, de projetos que eu conheci, que eu pude captar e ter isso em material. Mas em números de professores que eu cruzei em oficinas, em eventos que eu organizava durante as minhas passagens pelas cidades, esse número ultrapassou o número de 1.500 professores. Tanto professores que já facilitavam alguma iniciativa de educação financeira, quanto professores que não tinham conhecimento sobre o tema, mas que gostariam de se preparar aí por conta da BNCC ou por se interessar pelo tema de fato. Então, durante toda essa minha trajetória aí, pelo ano e nas 40 cidades, eu cruzei aí o meu caminho com mais de 1.500 professores e, sem dúvida, isso foi muito rico e muito legal. O pessoal já está comentando e tudo, falando aqui, assistiu alguns vídeos seus, né, até o do TEDx lá de Rio do Sul, que você contou toda uma história muito legal, Gui. Eu queria saber também qual foi a região, né, qual foi a região que mais apresentou histórias e práticas de educação financeira e que, na sua visão, inspiraram tanto os jovens, ou vem inspirando, assim como os professores. Então, a gente hoje deve ter alguma região que está mais propícia a desenvolver essa educação financeira. E a gente precisa ir buscar e se espelhar nela. Excelente, excelente pergunta, professor. Bom, passando pelo Brasil, eu encontrei muitos projetos, foi muito bacana, mas no começo do projeto, onde a gente estava na região sudeste, a gente ficou muito tempo dentro do estado de São Paulo. Então, pela questão de tempo mesmo, das 40 cidades que a gente pôde passar, 10 cidades foram no estado de São Paulo. Então, eu fiquei por uma questão de cronograma do projeto mesmo, eu fiquei dentro de São Paulo e pude me conectar com muita gente lá. E existe uma rede muito forte hoje dentro do estado de São Paulo, muito articulada por conta da AEF, né, Associação de Educação Financeira do Brasil, e eu ia me conectando com muita facilidade com esses professores. Então, o estado de São Paulo hoje tem um ecossistema de educação financeira nas escolas muito desenvolvido, mas sem dúvida existem redes em outros lugares. Por exemplo, Palmas, no Tocantins, foi um lugar que me surpreendeu muito positivamente. Eu encontrei muitos projetos de educação financeira lá. Na Paraíba, né, não posso deixar de mencionar o quão foi bacana a minha passagem por aí. Vários dos projetos que encontrei por aí foi muito bacana também. Então, acho que todos os lugares têm as suas especialidades, as suas peculiaridades. Existem características culturais muito bacanas, né? Muitos projetos ligados com culinária, muitos projetos ligados com sustentabilidade. Então, é difícil a gente ficar classificando assim, mas se eu fosse escolher um lugar, com certeza por uma questão de tempo, o estado de São Paulo foi o lugar que eu mais permaneci e, por conta disso, foi o lugar que eu consegui mapear mais projetos. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acredito que tenha muitos outros projetos em vários outros lugares e eu, infelizmente, não tive braço e tempo para conseguir desbravar tudo isso, né? Isso é fantástico, né? Ter a oportunidade de conhecer o Brasil, né, e fazendo algo que gosta é o sonho de muita gente. Eu gostaria de agradecer quem está nos assistindo. Nós já estamos com 33 pessoas, né? Não esqueçam de seguir o nosso Instagram, o canal do YouTube e dar uma força aí ao nosso projeto também. Agradeço a professora Marlene, lá no Rio Grande do Sul, ela está olhando aí a nossa live. Tem muita gente boa, viu, Gui? Interessado no que você vai falar. Deixa eu te fazer mais uma pergunta. Qual foi a sua rota e quanto tempo você passava na cidade e visitando as escolas? Você teve uma Vamos lá. média, assim, você estabeleceu alguns prazos? Como Boa. funcionava isso? Eu não estava sozinho, né, nesse caminho pelo Brasil. A Serasa tem um projeto que se chama Serasa Itinerante, que é um caminhão da Serasa
que viaja por todo o Brasil levando acesso à informação. Então, para quem não conhece hoje o ecossistema financeiro da Serasa, hoje você pode consultar o seu CPF de maneira gratuita, entender o seu score, que é a pontuação de crédito, né, que fala sobre a probabilidade de você pagar suas contas em dia, negociar suas dívidas com descontos aí de até 90%. Nesse momento, a gente está com uma super promoção aí para as pessoas poderem negociar suas dívidas no valor de até R$ 100. Então, muita gente está aproveitando esse momento para negociar suas dívidas. E tudo isso é feito de maneira digital. Só que no Brasil a gente tem um problema de muitas pessoas ainda não estarem incluídas nesse meio digital, né? Não terem acesso à internet. E por isso a Serasa entendeu esse problema e resolveu criar o Serasa Itinerante, que é um caminhão da Serasa, que nada mais é do que uma superestrutura dentro de um container que viajou por essas 40 cidades do Brasil, levando essa possibilidade das pessoas negociarem as suas dívidas e poderem consultar suas informações financeiras. Acho que ele travou um pouco, mas aí ele deve estar voltando. Eu queria aproveitar essa oportunidade para agradecer, pessoal. Deixa um like, pode se preparar para fazer a pergunta. Gui Casagrande vai estar disponível para responder a todas as nossas. É o que a gente está falando. Ele realizou a viagem dos sonhos, né? Ele teve o emprego dos sonhos. E aí ele teve a oportunidade de viajar o Brasil todo, né, conhecendo um pouco sobre a história da educação financeira e relatando um pouco em cada visita, em cada cidade que ele passava. Então foi algo fenomenal, né, e a gente espera que, com certeza, ele possa trazer mais informações, mais experiências para que a gente possa entender um pouco mais dessas histórias. E também tem algumas perguntas que eu elaborei aqui, que vou perguntá-lo, justamente sobre o Serasa, né, para a gente tentar tirar algumas informações disso aí. O Leandro está falando aqui da matemática na educação financeira como base do projeto de vida dos estudantes. Leandro, tem algumas ações que a gente vem trabalhando fortemente nessa perspectiva. Então, vamos ver se a gente consegue, na verdade, ver algumas formas de trabalhar junto em prol do Brasil pela educação financeira. Deixa eu ver se ele entra novamente. Estão tentando dar uma ajuda aqui, mas estou buscando para ver se. Eu acho que o Gui está com um pouco de problema na internet. Ele ainda não voltou. Mas vamos batendo papo, vamos conversando, vamos ver se ele volta a entrar novamente. Eu queria pedir ao pessoal que está participando que relate de onde é, se tem alguém de fora, se está todo mundo aqui da Paraíba. Tentando ver aqui as respostas. Ele ainda não entrou. O Ian disse que a Kalina, na verdade, que assistiu o vídeo dele, é uma história muito bacana, com certeza.
professor Marcelo está também participando. Eu agradeço todo mundo que está aí, gente. Aguardar, eu acho que está com problema na internet. O pessoal está. O pessoal está me informando que você tem que solicitar novamente para que eu possa aceitar. Eu não estou achando aqui. A gente está aguardando você solicitar a entrada novamente, Gui. Oi, gente, acho que voltou, né? Ah, voltou sim. Ô, desculpa, gente, caiu tudo aqui. Deu um problema aqui na internet. Foi mal. Não, não Foi se mal mesmo. preocupa. Desculpa Fica mesmo. tranquilo. Mas não dá para controlar, né? Essas coisas acontecem. Vamos lá, eu estava falando Pronto. do Serasa itinerante, né? Do caminhão da Serasa. Isso. Então, o caminhão, ele é essa possibilidade de você poder consultar suas informações financeiras, né? E junto comigo, então, na verdade, viajei junto com esse caminhão por todo o Brasil e a gente levava esse acesso à informação para as pessoas poderem consultar o seu nome, o seu CPF, negociar as dívidas. Então, foi uma experiência, assim, realmente muito incrível, uma experiência muito legal e que mudou a nossa forma de olhar para todo esse cenário de educação financeira e também, infelizmente, de inadimplência, né? Afinal, hoje, os números de inadimplência são um pouco preocupantes. A gente tem um cenário que não é nada motivador. A gente tem mais de 63 milhões de pessoas que estão inadimplentes no Brasil e a gente entende que é o nosso papel tomar providência e desenvolver iniciativas para ajudar essas pessoas nesse sentido, né? Então, o nosso propósito hoje é muito claro. A gente quer permitir que todas as pessoas tenham acesso a crédito e por isso a gente desenvolve essas iniciativas relacionadas à educação financeira. Eu vi que você vem fazendo esse trabalho não só, né, do emprego dos sonhos que você fez o ano passado, mas que também você agora adentrou no Serasa Ensina, né? E aí E eu queria, Gui, que antes da gente puxar um pouco para esse Serasa Ensina, e eu tenho certeza que quem está nos assistindo vai perguntar muito sobre o Serasa, e eu acho que é uma oportunidade, principalmente porque nós sabemos que a nossa população, em linha geral, é uma população bastante endividada, e é bom aproveitar a oportunidade de ter o Gui Casagrande aqui com a gente e tirar algumas dúvidas, né, a respeito dessas dívidas. Mas eu vi no teu vídeo que você fez para entrar, ou para ser o escolhido do emprego dos sonhos, eu vi aquele teu vídeo de 40 segundos, né? E aí você falou uma coisa que me interessou bastante, que eu queria que você falasse para o pessoal que está nos assistindo, né? Eu queria saber o que é o POPs, né? Você fala, né? Você fala um boa. pouco para a gente disso aí. Olha só que bacana, cara. O POPs uma das premissas para você se inscrever no projeto, no Emprego dos Sonhos, era você criar um projeto de educação financeira que pudesse impactar o Brasil como um todo, que pudesse funcionar nas escolas, e isso tinha que ser contado em 40 segundos. E aí eu pensei em criar uma sigla, né, que se chamava POPs. Na verdade, esse projeto, no fim das contas, ele nem evoluiu, mas eu desenvolvi até um MVP do projeto e tudo mais, e ele era baseado em quatro letras, né? POPs, P-O-P-S, que se baseia a vida financeira. Então, era planejar, organizar, poupar e sonhar. Com esses quatro pilares que eu construí e que eu idealizei esse projeto, eu acreditava que seria fundamental e seria suficiente para os alunos conseguirem ter um entendimento de educação financeira em uma tarde, que era o período que eu imaginava que eu poderia passar dentro das escolas. E aí, só para a gente terminar o gancho da outra pergunta, né, que você perguntou quanto tempo eu ficava nas cidades, eu geralmente costumava gastar uma tarde nas escolas. Então, ia numa escola, ia numa universidade, eu costumava gastar um período, uma tarde, uma noite, uma manhã, mas o projeto sempre ficava uma semana no lugar. Então, eu sempre morava uma semana naquela cidade. Então, eu morei uma semana em várias capitais do Brasil durante o ano passado.
e aí pude conhecer e levar esses projetos de educação financeira para esses lugares. O POPs, infelizmente, ficou numa gavetinha guardado, talvez mais para frente ele saia do papel, mas foi ele que me permitiu viver toda essa experiência, todo esse sonho que eu vivi no ano passado. Cara, e como era isso? Como era que você interagia na escola, né? Como era que você se envolvia nos projetos, conhecia? Você participava, por exemplo, da construção das ações das escolas, com os professores? Como foi esse calor humano, essa oportunidade que você teve? Cara, para mim foi o mais incrível assim de todo o projeto. Eu sou um cara apaixonado por viajar, tá na rua para mim é uma sensação muito gostosa, conhecer gente, conhecer lugares, mas a educação é um grande propósito da minha vida assim. Eu acho que é o meu lugar, eu entendo que é o meu lugar e é onde eu entendo que eu consigo transformar a vida das pessoas. E aí a partir do momento que eu pude encontrar outras pessoas que tinham essa mesma inspiração, que tinham essa mesma visão de vida, isso se tornou muito mais incrível e muito mais legal. Então, os eventos aconteciam de forma diferente. A gente tinha oficinas de educação financeira que aconteciam dentro do caminhão. E aí, olha que louco, quando eu falo que é uma super estrutura mesmo da Serasa, o caminhão, inclusive a Amanda Lima, que é uma das. Ela é a responsável pelo projeto hoje, ela está aqui na live agora. É, ela que cuida de toda a parte operacional do projeto. Durante o dia é uma agência da Serasa e à noite o caminhão vira um auditório. Então, eu conseguia receber professores à noite dentro do caminhão e fazer oficinas de educação financeira junto com esses professores. E aí, ali a gente co-criou vários projetos, várias coisas. Depois eu recebia feedbacks 2 meses, 3 meses depois dos professores. Olha, eu consegui desenvolver alguma coisa aqui na minha sala de aula, estou te mandando as fotos. Então, a gente recebia esse retorno, criava essa rede de comunicação, sabe? Então, assim, foi muito incrível. Também ia para dentro das escolas, muitas escolas me procuravam, algumas escolas eu encontrava no meio do caminho, outras era o destino que acabava criando esse laço, porque alguns professores iam no caminhão pelo serviço. Ah, não, eu vim consultar meu CPF, e aí às vezes eu notava que estava com um uniforme de escola, ou que estava com uma bolsa que identificava que era professor, e eu acabava abordando, falava, você trabalha com educação? Você é educador, educadora? Como que funciona? E aí eu acabava criando esses laços, sabe? Então, eu não tinha medo de conhecer as pessoas. Acho que esse foi um lance muito legal também. A internet foi um aliado muito importante. Por exemplo, a forma como eu encontrei o professor Wenner. Né? O professor Wenner é um grande ativista aí na causa de educação financeira no Brasil. Então, não é difícil de encontrar o nome dele em várias coisas relacionadas à educação financeira na internet. E aí eu falei, olha, quando eu passar pela Paraíba, eu tenho que encontrar esse cara. E aí, encontrei e foi muito bacana, né? Então, foi um pouco de usando todas essas armas, né? Internet, conhecendo as pessoas, aproveitando as pessoas que apareciam no meu caminho, e tudo isso foi dando certo com o passar do tempo. Coisa boa, Guilherme. Isso é muito bom, essas experiências, porque tem vários professores que estão assistindo a nossa live agora. Eu também gostaria de agradecer a Amanda Lima pelo trabalho que ela desenvolveu e já aproveitar e fazer uma pergunta, né? Quando é que vai ter o próximo emprego dos sonhos? Ou só ficou Nossa! nos dois? Me explica aí. Será que tem Então, gente aí que pode tentar conseguir esse emprego dos sonhos? pois é, eu espero muito que tenha. Esse ano o projeto está parado por conta da pandemia, né? Todo mundo foi pego de surpresa por conta do coronavírus, mas se Deus quiser, a gente vai conseguir ter uma vacina em breve, as coisas vão voltar ao normal o mais breve possível. E eu aposto muito que assim que o Serasa Itinerante voltar a rodar pelo Brasil, a gente tem que ter de novo um emprego dos sonhos, tem que ter uma próxima pessoa, né? Eu fui o segundo, antes de mim teve a Débora, que foi a primeira vencedora que viajou. O propósito dela era um pouquinho diferente, era encontrar histórias de consumidores, então ela ouvia as histórias de vida dos brasileiros, e aí ela entendia como o crédito era importante, como toda dívida tinha uma história, para quebrar aquela imagem de que a pessoa se endividou porque é mau caráter, porque fez porque queria dar um golpe. A ideia era mostrar que realmente toda dívida tem uma história e que a falta de educação financeira era fundamental. E aí eu vim no segundo ano mostrando, já que a educação financeira era o problema, eu vim com uma possível solução, trazendo educação financeira para dentro das escolas. Então, vem um terceiro ano aí, eu espero muito que tenha um terceiro candidato do emprego dos sonhos para continuar fazendo esse projeto, impactando positivamente aí todo o nosso país. Eu quero demais, viu, Amanda? Ó, fica aqui a dica, ó, tem uma galera aqui, 47 pessoas na live, tem um compromisso aí. Queremos um sucessor, um terceiro emprego dos sonhos. Com certeza. Não, tem muita gente aqui já dizendo, né? Me chama que eu vou, como é que eu faço? Eu quero ir, né? Então, tem muita gente empolgada com essa linha. É,
eu não poderia deixar de perguntar. Todo mundo fala e a internet está aí, muito aberta para a gente ver. Esse emprego dos sonhos te rendeu um valor, não é isso? Eu queria saber, Gui, como foi que você, o que você fez com esse dinheiro? Quanto foi esse dinheiro? Eu acho que pode dizer, já que está na internet, já Pode, passou, né? pode. E assim, a grana é massa, a grana foi massa, eu já sei o valor e eu acho que ajudaria muita gente hoje, né, no Brasil todo. Mas eu queria saber, você conseguiu investir esse dinheiro, né? O que é que você fez com essa grana que você ganhou? Então, gente, o emprego dos sonhos não é só o sonho de poder viajar e trabalhar com um propósito muito bacana, não. A remuneração, se é um emprego, tem salário, né? E aí eu tive um salário anual, era um único salário anual muito bom, de R$ 100.000. Então eu tive a oportunidade de receber aí R$ 100.000 como um salário anual. E a contrapartida é que durante todo esse ano de emprego dos sonhos, a Serasa bancou todo o meu custo de vida. Então eu morei em hotel que a Serasa pagou, eu ganhava vale alimentação, então minhas refeições basicamente eram pagas pela empresa, a minha roupa era lavada pela empresa, a conta da lavanderia era paga pela empresa, todas as minhas movimentações aéreas entre uma cidade e outra era paga pela empresa. Então, assim, eu basicamente ganhei R$ 100.000 e pude guardar esse dinheiro e investir esse dinheiro, né? Então, hoje foi o que mudou minha vida financeira, confesso, assim. Pude me tornar um investidor de verdade. Hoje comecei a construir um pouco melhor minha reserva de emergência, né? Melhorei minha reserva de emergência, deixei ela um pouco mais sólida, e aí comecei a me aventurar na renda variável e tô aprendendo a investir aí cada dia um pouquinho mais. Que coisa legal, Guilherme. O pessoal já está fazendo muitas perguntas, tá? Daqui a pouco eu vou voltar para tentar te fazer algumas. O pessoal ficou muito empolgado, né? Então, esse dinheiro foi totalmente investido. Então, Foi hoje totalmente você ainda investido. tem, você conseguiu fazer com que ele crescesse mais até, Tá né? crescendo, graças a Deus. Graças a Deus. A meta é que ele continue Que, crescendo. Daqui a pouco a gente alcança a independência financeira aí daqui a alguns anos. que coisa boa, que coisa boa. Eu fico muito feliz. Eu queria também que você agora falasse um pouco de alguns perrengues. Você, com certeza, o Brasil é enorme e você deve ter passado alguns perrengues aí em torno dessa tua viagem, desse teu conhecimento pelo Brasil afora. Pode falar, fica à vontade. Vamos lá, vamos lá. Cara, quando você se joga para uma viagem, né? Acho que quando você sai da sua zona de conforto, você sempre acaba se sujeitando a passar por alguns perrengues, né? E aí, nesse caso, foi a primeira vez que eu fiquei longe das pessoas que eu amo, então fiquei longe da minha família, fiquei longe dos meus amigos, fiquei longe das pessoas próximas de mim, fiquei muito longe do lugar onde eu vivo, então eu morava no sul do Brasil e por muito tempo eu fiquei no norte e no nordeste, então era a extrema ponta, né? E aí, pô, desde de perrengues de correria para não perder voo, de voo de madrugada, de ficar doente, ter que achar o hospital. Então, pô, eu estava no Pará, e eu tive uma crise de amidalite no primeiro dia que eu cheguei no Pará, eu tive uma crise de amidalite muito forte, tive que procurar hospital, e aí é uma cidade diferente, um lugar diferente, acontece. Deu piriri, porque aí eu provava comida diferente, eu engordei 8 quilos, gente, ó, ó, o perrengão aí, eu engordei 8 quilos durante a viagem, porque eu aproveitava para comer, aí de vez em quando dava piriri, tinha que correr para os banheiros da vida, e é isso, acontece, né, acontece, são coisas da vida, mas graças a Deus, assim, eu sempre agradeço, as pessoas perguntam, nossa, em momento nenhum você foi assaltado, você não passou por problema nenhum nesse sentido. E, cara, graças a Deus não, assim, sabe? Claro que eu nunca dei bobeira, nunca, mas sempre Deus esteve comigo e não aconteceu nada de ruim, assim. A experiência como um todo foi muito positiva. A empresa também sempre esteve muito presente comigo ali, me ajudando, dando todo o suporte. Então, foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito incrível. Eu sempre falo, quando estava chegando no fim do projeto, começou a me bater uma sensação muito muito ruim. Eu falei, cara, será que eu vou ter alguma coisa tão incrível assim de novo na minha vida para viver? Aquela sensação de que não teria mais nada para continuar na vida, sabe? Mas hoje, graças a Deus, eu estou engajado com outros projetos tão incríveis quanto o Emprego dos Sonhos. Foi uma fase muito incrível. Vou guardar como uma memória muito legal e até os perrengues foram importantes para me transformar numa pessoa melhor, sabe? Então, acho que tudo mesmo valeu a pena.
Você lembra, Guilherme, assim, de pronto, né, alguma ação em torno da educação financeira que te emocionou, que te chamou a atenção, e que tu disse, essa eu tenho que relatar e sempre que eu tiver a oportunidade, que eu possa falar dessa experiência para o Brasil todo, saber que nós estamos construindo aos poucos essa educação financeira. Você tem algum assim que possa elencar para a gente agora? Boa. Tem uma história que eu conheci de uma professora de Guarulhos. Ela se chama Vanessa. E ela é professora, ela era professora de uma escola pública, ela tinha dupla jornada, trabalhava numa escola pública e numa escola particular. E ela passou por um momento muito delicado da vida dela, ela acabou perdendo uma irmã, a irmã acabou se suicidando, foi um momento muito delicado, e ela era professora de matemática, e ela acabou tentando conectar as emoções com a matemática. E a partir do momento que ela começou a conectar as emoções com a matemática, ela viu que isso tinha muito a ver com comportamento. E aí, quando a gente começa a falar de comportamento, a gente começa a falar de educação financeira, né? Afinal, aí, finanças comportamentais, a relação do nosso comportamento com o dinheiro é algo que a gente sempre fala muito. Então, ela criou um super projeto de educação financeira com os alunos, ela criou uma trilha, um super tabuleiro gigante dentro da escola, com dado, com os alunos e tudo mais. E aí, depois, ela relatou para mim que foi um momento bacana para ela, assim, de conseguir fazer isso com os alunos. E hoje ela tem vários projetos com educação socioemocional. E é uma parada que eu acho muito bacana, assim, sabe? Quando você consegue transcender. Ela conseguiu, por exemplo, pegar matemática, que é algo extremamente exato, né? Como a gente costuma chamar a matemática, e transformar em algo extremamente incrível a partir de uma dor que ela sentia. Então, ela teve um momento marcante na vida dela, e a partir disso, ela transformou tudo isso em algo incrível, e ela está transformando a vida dos alunos dela, das famílias dos alunos. E até nesse período de quarentena, a gente trocou uma ideia, e ela fez um trabalho de mídias com os alunos, e a gente do Ensina fez um projeto junto com a escola dela. A gente criou oficinas, eu fiz oficina de podcast, a Clara, que trabalha no Serasa Ensina, fez oficina de YouTube, a Amanda fez oficina de fotografia, a Joyce fez oficina de educação financeira. A gente mandou isso para os alunos, e os alunos fizeram uma observação sobre o que tinha mudado no comportamento deles com relação a consumo nesse período de quarentena. E aí eles entregaram esse projeto em vídeos em formato de YouTube, em podcast, em textos, enfim, em fotos. Tudo isso foi muito legal, assim. Então, é uma história que eu gosto muito de contar, porque ela conseguiu quebrar várias barreiras que eu, particularmente, não conseguiria enxergar. Assim. A matemática, ligar isso com a emoção, a educação financeira, e tudo isso virar esse projeto gigante que ela conseguiu fazer. Então, é muito bacana, sabe? A educação socioemocional, acho que é um passo muito grande que a gente vem dando no cenário da educação, e ela está muito conectada com a educação financeira, no meu ponto de vista. Eu escutei agora, eu estou vendo vários relatos, tem algumas pessoas até que a conhecem, está dizendo que ela faz um trabalho sensacional, então eu vou dar uma procurada, realmente eu não conhecia todo o projeto. Tem muito projeto que a gente precisa conhecer, e aí você foi uma pessoa que teve essa oportunidade e tentar disseminar isso é muito, muito importante para a gente, Guilherme. E é Eu queria até ruim, saber, assim, eu me sinto mal na hora de responder essas perguntas, porque eu lembro de algum em específico aqui agora. Mas são tantos, e mas tem são muitos. vários, e é tão intenso, sabe? Foi tão intenso, e eu vivia cada semana muito como uma semana. Então era muito, eu me jogava muito em cada semana que eu passava, sabe? Claro que tem algumas histórias que a gente acaba tendo mais contato, né? Por exemplo, com o professor Wender, eu continuei tendo uma relação, a gente continuou conversando, fez mais coisas juntos depois. No Pará, por exemplo, lá em Belém, tem o pessoal do GFAM, que eu também converso ainda. Tem vários grupos de educação financeira que eu tenho uma piada e que eu tenho uma interação um pouco maior, mas às vezes é chato que a gente acaba esquecendo, né? E eu não quero passar batido. Todo mundo é importante, todo mundo é legal, e às vezes passa batido, mas é incrível mesmo, de fato. Eu conheço o Alexandre do GFAN, não é Isso, isso? professor Alexandre, Ele esse tem mesmo. um, ele tem um projeto incrível, a gente tem alguns grupos em comum da educação financeira e que a gente vem trabalhando fortemente nisso. Guilherme, agora eu queria a tua opinião quanto a essa educação financeira que teve um startup, assim, foi iniciado ali no período de 2010 com o projeto Lei, né? E que hoje todo mundo abraçou a causa, mas o que é que você acha, e aí é um tema espinhoso, da política em torno dessa educação financeira? O que é que você vê isso como perspectiva para a gente?
Cara, eu acho que foi um grande passo a gente ter a inclusão da educação financeira na BNCC. Eu acho que é algo muito importante, né? O Ministério da Educação, a gente regulamentar esse tema. Só que ainda, eu acho que uma coisa é a gente regulamentar a educação financeira na BNCC. Outra coisa é a gente avaliar se de fato a educação financeira está acontecendo dentro das escolas. E a gente não está avaliando se isso está acontecendo, né? Uma coisa é você propor lá, e aí se a gente for analisar a BNCC a fundo, os temas transversais, né? Todos os temas transversais não são, o professor não é obrigado a trabalhar os temas transversais na sua totalidade. Existe uma série de poréns ali que a gente consegue justificar, por exemplo, se eu não quiser trabalhar a educação financeira com o meu aluno. E aí a gente também tem que entender o nosso modelo de educação hoje, onde a matriz curricular de um professor de sexto ano, sétimo ano de ensino fundamental, por exemplo, ele tem uma matriz curricular extremamente extensa para trabalhar, uma série de desafios para enfrentar no dia a dia dentro de sala de aula, seja estrutural, seja por parte do comportamento dos alunos, por uma série de coisas. Então, gente, desculpa aqui que o cachorro está latindo. Não se preocupa. Faz parte, né, dessas coisas de É, casa. Mas então, assim, a gente tem todos esses problemas, né? E aí o professor, no fim das contas, ele não tem tempo para conseguir trabalhar a educação financeira em sala de aula e não trabalha, né? Então, o primeiro lance, eu acho que é muito legal esse passo que a gente deu de colocar a educação financeira como um tema transversal, na base nacional comum curricular. Eu acho que é um passo importante para todo mundo conhecer e entender que, beleza, a gente tem isso aqui, a gente tem que se preocupar com isso, mas ainda isso não está sendo avaliado e, principalmente, não foi o professor não foi capacitado para falar sobre esse tema. E aí a gente esbarra no problema que eu já trouxe anteriormente. Hoje a gente tem mais de 63 milhões de pessoas endividadas no Brasil e, provavelmente, boa parte, assim como todas as outras profissões, também temos professores dentro desse número. Então, eu vivi isso na pele. Muitos professores falavam para mim, olha, eu não me sinto em lugar de fala para falar de educação financeira em sala de aula, porque, eu sou endividado. Eu não consigo ter uma boa relação com as minhas finanças, então como que eu vou falar isso para os meus alunos? Né? Como que eu vou ter autoridade para falar sobre isso? Então, não houve uma preocupação por parte do Ministério da Educação, sequer houve preocupação com material didático para desenvolver isso. Então, o nosso papel como Serasa e o projeto que a gente teve no ano passado, principalmente, foi com essa intenção, de conseguir mapear, de entender um pouco desse cenário e tentar desenvolver e facilitar a implantação da educação financeira dentro das escolas. Então, para muitos professores, eu motivava, eu falava, olha, mas vai além, não é porque você tem uma má relação com as suas finanças que você não possa explicar o que é dinheiro para os seus alunos. Talvez muitos alunos seus não saibam o que é dinheiro, explicar a história do dinheiro, contar como que isso tudo aconteceu, falar o que é capitalismo, inserir ele nesse contexto, explicar que o cartão não é uma varinha mágica, que no final do mês chega uma fatura e que por conta dessa fatura que chega no final do mês, 80% das pessoas que estão endividadas hoje no nosso país estão por conta dessa fatura, porque não conseguiram honrar com essa fatura. Então são coisas muito simples, são chavezinhas muito pequenas que a gente ainda precisa virar, mas que não houve e ainda não há um suporte por parte do Ministério da Educação e por parte de um monte de gente que ainda precisa se movimentar nesse sentido para fazer esse cenário de educação financeira vigorar, no meu ponto de vista, no cenário da educação regular, né, da educação nas escolas. a gente vê que não é fácil, né? Tem muita gente que tem esse receio. E eu já tento ver por outro lado. Eu acho que já pode ser uma oportunidade de você se usar como exemplo, né? Dizer, olha, eu tive problemas, eu passei por problemas. E hoje eu estou tentando encontrar mecanismos. Existem muitas informações hoje disponíveis para que a gente venha tentar melhorar. A gente falou um pouco da visão do governo em si, agora eu queria ver, Guilherme, a tua posição enquanto família, né? Nós sabemos que é um tabu ainda hoje falar de educação financeira na família. O que é que você pensa? Como é que quem está nos assistindo agora pode tentar inserir esse papo na família, com os filhos, com o pai, com o avô, com o tio? Dá uma opinião tua sobre isso. Na minha opinião, é um tema extremamente importante. Ele precisa ser apresentado dentro do ambiente familiar o mais breve possível, o mais cedo possível. Quanto mais claro isso tiver, melhor. Muita família, muita pai, mãe, vó, tio, enfim, muitos responsáveis acabam escondendo e não falando sobre isso, talvez por estar numa situação não muito agradável,
né? Mas, no meu ponto de vista, isso precisa ser compartilhado, isso precisa ser botado às claras o mais breve possível para que esse jovem, essa criança, vá criando essa mentalidade desde cedo, né? Vai entendendo como as coisas funcionam, vai entendendo que não é simples, que não cai do céu. Se tiver disponibilidade, possibilidade de pagar uma mesada, uma quinzenada, uma semanada, né? A frequência aí é muito relativa de pessoa para pessoa, mas eu acho que é fundamental ter essa relação de entregar um pouquinho desse dinheiro e deixar essa criança como protagonista da história, de ter essa mão com o dinheiro e poder tomar uma decisão do que ela vai fazer com esse dinheiro. E talvez ela vai errar, e tudo bem se ela errar, ela vai aprender com esse erro. A gente aprende muito assim, né? Errando que se aprende. Então, esses momentos e essas interações com o dinheiro, de tocar no dinheiro, são fundamentais, né? Um ponto que eu acho muito, muito importante é que a gente está vivendo num mundo onde cada vez mais o dinheiro está digital, né? As nossas transações são digitais, o dinheiro é digital, a gente compra tudo pela internet, a gente compra tudo pelo aplicativo e não se vê mais o dinheiro. Então, uma grande preocupação que eu tenho é como que vai ser no futuro, né? Qual é a experiência das crianças? Como que as crianças vão ver? Agora, com a pandemia, eu acredito que ainda mais o dinheiro vai sair de circulação, né? Como que essas crianças vão entender o que é dinheiro? Porque a gente, que está aqui agora, adultos, ainda a gente viu dinheiro, a gente ainda pegou a cédula de R$ 1, a gente ainda ia no supermercado e comprava pãozinho, comprava chocolate, comprava bala e chicletes com moedinhas. Mas e como que vai ser com as crianças que já estão chegando nesse mundo com carteira digital, com cartão de crédito, com o Pix aí, que vai ser lançado em breve pelo Banco Central? Então, a gente tem muita novidade chegando nesse contexto de educação financeira e, sem dúvida nenhuma, isso vai representar mudanças no comportamento dos jovens também. É engraçado, porque aqui no nosso projeto a gente ensina as crianças lá da Escola de Educação Básica a tratar esse dinheiro, né? E uma das coisas que a gente se apegava, né, a primeira explicação da diferenciação das notas é que existem animais naquelas notas. E na sequência era o tamanho das notas. Só que aí veio a nota de R$ 200 e quebrou a nossa metodologia. Nós vamos ter que encontrar um outro mecanismo para explicar isso, para falar para eles, né, a questão dessas notas, como trabalhar isso na sala de aula. Mas a gente vai encontrar um jeito. Sem dúvida. Guilherme, está sendo fantástico. O pessoal tá colocando um monte de questionamentos aqui para você. Depois eu vou tentar trazer alguns, né? O pessoal diz, o cara que é para falar da educação financeira é o Guilherme mesmo, porque ele visitou aí várias escolas, várias cidades e viu várias realidades. Então a gente está muito feliz com a participação do pessoal. A gente já chegou a bater 52 pessoas assistindo a live. Mas agora eu vou ter que puxar um pouco para a área do Serasa, né? Eu vou ter Vamos que lá. perguntar um pouco desses teus novos projetos, dessas tuas novas ações, né? Você começou um novo projeto aí no Serasa, que é o Serasa Ensina, não é isso? Conta para a gente um pouco desse projeto, quais são os desafios, o seu dia a dia em prol dessa educação financeira. Então, na verdade, o Serasa Ensina ele já existe desde 2017. Ele é hoje o maior portal de educação financeira do Brasil em termos de acesso. Então, ele recebe aí mais de 2 milhões de acessos todos os meses, com as pessoas indo consumir os mais variados conteúdos relacionados à educação financeira. A gente também tem um canal no YouTube com mais de 230 mil pessoas inscritas. Eu cheguei no Ensina para somar tanto no YouTube, sou uma das carinhas que aparecem em alguns vídeos do YouTube lá, mas com o podcast. Então, o projeto do podcast começou em fevereiro desse ano e eu sou a pessoa que começou a dar o start nesse projeto do podcast. Inclusive, tive a honra de receber o professor Wenner em um dos episódios do nosso podcast. O pessoal pode ouvir lá, onde a gente falou um pouquinho da educação financeira nas escolas, né, professor? Isso. E o Ensina hoje ele tem um papel fundamental no cenário de educação financeira do Brasil, porque hoje a gente fala muito de educação financeira na internet, mas pouca gente olha para essa parcela da população que precisa aprender o que é CPF, precisa aprender o que é um DOC e um TED, precisa entender o que é um consórcio, o que é capitalização, precisa entender os mais variados tipos de dívida, o que é cheque, como que o cheque funciona, como que é o cartão de crédito, o que é um custo efetivo total de uma dívida, como negociar uma dívida. Muitas pessoas não sabem disso. E hoje a gente vê grandes influências de educação
de educação financeira na internet, falando muito de investimento, de, né, como que você vai aplicar o seu dinheiro e ficar muito rico e tal. Eu acho muito legal isso e é muito importante a gente criar essa mentalidade de investimento. Eu acho que é um passo muito grande que a gente está dando como nação nesse sentido, mas tem muita gente que ainda precisa desse conhecimento raiz, né, de entender o básico do básico do básico de educação financeira. E esse é o propósito do Serasa Ensina, descomplicar a vida financeira das pessoas. Então, ele começou lá em 2017 com a Joyce, que é a nossa coordenadora de educação financeira na Serasa, e de lá para cá, várias pessoas fizeram parte do time. Hoje o time conta com a Clara, o Lucas, a Amanda fez parte do time também por um tempo, eu também fiz parte desse time, e a gente construiu hoje todo essa plataforma Omnichannel, né, que é podcast, YouTube, portal, e a gente entrega essas informações de educação financeira. E muito de acordo com esse tempo aqui, sem querer, a gente lançou no dia 17 de agosto, agora no último dia 17, a Trilha Financeira, que é o nosso curso digital de educação financeira da Serasa. Desculpa se eu já estou respondendo uma pergunta que ia vir em seguida. Mas tranquilo. Mas a gente lançou a Trilha Financeira, que é um curso digital da Serasa. A gente entende que é importante compartilhar esse conhecimento de educação financeira, e a gente sentia a falta de um curso gratuito, com uma linguagem acessível, que as pessoas pudessem entender, com uma facilidade de acesso e tudo mais. E a gente desenvolveu esse curso com influenciadores, então, Mirna Borges, Patrícia Lages, Nath Finanças, Vitor Del Rey, blogueira de baixa renda, Nathalie Dias, então a Joyce, que é coordenadora de educação financeira, eu também tenho algumas aulas dentro do curso. A gente criou todo esse conteúdo juntos e transformamos isso num curso de educação financeira gratuito para todo mundo poder acessar e fazer, para as pessoas, de fato, poderem quebrar todos os paradigmas com o dinheiro aí e mudarem de vez a sua relação com o dinheiro. Então, é um passo que a gente está dando muito grande em rumo à melhor relação dos brasileiros com as próprias finanças, e sem dúvida nenhuma é um marco na história do Brasil em termos de acesso. A gente lançou o curso aí, hoje está fazendo um pouquinho mais de 2 semanas, e a gente tem mais de 120 mil alunos matriculados. Então, é um resultado extremamente positivo, a gente está muito feliz com o caminho que o curso vem tomando, e isso só aponta o quanto os brasileiros como um todo estavam ansiosos e necessitando de um conteúdo como esse. Então, a gente está muito feliz com esse lançamento aí. Eu posso falar, né? Eu estou extremamente encantado. Eu fiz e estou fazendo o curso. Na verdade, eu ainda não acabei, eu estou ali terminando o último módulo. É extremamente interessante. Eu recomendo, né? É até uma frase que a Sheila colocou aqui. Primeiro a gente tem que aprender a andar para correr. Então, quando a gente fala em educação financeira, então, primeiro a gente tem que adquirir esses hábitos, tem que começar a conhecer, estudar e pesquisar muito, né? Para depois começar o que a gente fala em investir em ação, em renda variável. Guilherme, me diz uma coisa, o que é que você recomenda para essas pessoas que estão super endividadas? Como é que a gente pode sair dessa situação que assola o Brasil hoje? Boa. O primeiro de tudo, cara, é que tem solução, né? As pessoas se desesperam por estar numa situação de superendividamento, acham que não podem sair dessa situação, e tem solução sim. Inclusive, a gente tem aulas de superendividamento no nosso curso, uma aula incrível com a Patrícia Lares. E primeiro é você poder olhar para essa situação com um pouco mais de empatia. Não olhe mais para essa situação com medo. O fator psicológico nesse caso é muito importante, né? Então, você encara essa situação, perca todos os medos, olhe para ela e entenda, é um problema e você tem que enfrentar esse problema de uma vez por todas. Depois, busque entender coisas que você pode mudar no seu comportamento atual. Se você chegou nesse problema, né, porque algumas coisas não estão muito certas, então precisam ser mudadas. Você pode começar a fazer essa percepção do que está acontecendo de errado nessa sua jornada e fazer essas alterações de comportamento. Depois, colocar tudo na ponta do lápis, né? Tipo, o que eu estou devendo, o que será quais são essas dívidas? Elas estão negativando meu nome? Elas são protestos? Elas são ações judiciais? Que tipos de dívidas elas são? Então, entender quais são esses tipos de dívidas e depois ir negociando elas aos poucos. Isso não vai acontecer de uma maneira imediata, não vai ser do dia para a noite, é um processo que demanda paciência, né? E aí vai muito da vontade da pessoa e de se tornar um objetivo. Eu falo que na nossa vida financeira, o grande lance é a gente ter um objetivo. A partir do momento que a gente definir um objetivo claro na nossa vida, a gente vai conseguir resolver.
Então, se o seu grande objetivo é sair do superendividamento, se esse for o seu maior objetivo, você vai conseguir sair do superendividamento. Porque você vai mudar o seu padrão de vida, você vai alterar o seu comportamento, você vai arrumar uma forma de fazer renda extra e com essa grana da renda extra você vai conseguir quitar essas dívidas. Então, um jeito a gente sempre dá, né? É só a gente transformar algo em objetivo. Então, acho que esse é o grande lance, assim, quando a gente fala de finanças, é algo muito relacionado com a gente. A gente é a única pessoa que pode ser o protagonista dessa história. Ninguém mais pode vir. O professor Wenner não pode vir na minha vida financeira e dizer, olha, Guilherme, vamos mudar isso aqui. Porque só eu tenho a minha vida financeira. É uma coisa muito particular minha. Embora eu acho que a gente precise dividir isso cada vez mais, a gente não precisa ter vergonha de contar quanto ganha. Por exemplo, eu ganhei 100 mil reais de salário do ano passado, ótimo, e eu não tenho problema de falar salário, não tenho problema de falar quanto eu pago de aluguel, não tenho problema de falar quanto eu gasto de mercado, porque eu acho que a gente precisa compartilhar isso com as pessoas. A gente precisa falar de finanças. Né? Quando a gente tem um problema, eu tô com dor de cabeça. Se eu não quero tomar um remédio, alguém me dá uma dica de um chá, alguém me dá uma dica que viu um livro, alguém me dá uma dica de alguma coisa. Se eu não falo de um problema financeiro com alguém, se eu não falo sobre a minha vida financeira com outra pessoa, eu não recebo nenhuma dica. Então, a gente precisa quebrar esse tabu, a gente precisa conversar com as pessoas sobre esses problemas, a gente tem que normalizar que os problemas financeiros existem, afinal, mais de 60 milhões de pessoas estão com problemas financeiros, né, e a gente tem que começar a encarar isso com mais naturalidade. E a partir do momento que a gente entender que isso é natural, é erguer a cabeça, enfrentar o problema e resolver. Sem dúvida, jeito de resolver tem, e inclusive a Serasa tem muitas soluções para ajudar na resolução desses problemas. Isso é muito interessante. O pessoal estava justamente perguntando isso. Eu super indico o curso, né? A trilha financeira, ela é fantástica, é rápida de fazer. Você pode ir fazendo espaçado, então é algo gostoso, são vídeos curtos. Esse é o segredo, né? Tentar mostrar com alguns vídeos curtos e compassados. Queria agradecer também os projetos que estão entrando e compartilhando essa nossa live, Guilherme. Eu tenho um carinho muito grande pelo projeto Contabilidade Conectados, é um parceiro nosso na Olimpíada Brasileira de Educação Financeira, e ela fica lá no Distrito Federal, lá em Brasília, faz um trabalho fantástico em prol da educação financeira. O projeto Quanto aqui da Paraíba também, na UFPB, com o professor Orleães, né? E todos aqueles que estão acompanhando essa live, eu tenho certeza que tem agregado muito conhecimento na sua vida de educação financeira. Guilherme, infelizmente a gente está chegando ao fim da nossa live, né? É um tempo muito curto, mas é um tempo de deixar o recado, é um tempo de dar informação em prol da educação financeira. Eu fico muito satisfeito em ver o quanto você contribui para todo o Brasil, pode ter certeza. Eu sou um fã de carteirinha seu, eu te admiro bastante, eu venho te acompanhando. Acho que teu trabalho é fantástico, assim como o do Serasa, né, que vem desenvolvendo belíssimos trabalhos. E eu queria que você desse uma última palavra para todas essas pessoas que aqui estão, que estão te escutando, te assistindo e que vai poder escutar um pouco do Guilherme Casagrande, do nosso Gui, né? O nosso pagador de boleto. Primeiro, eu quero agradecer o convite, foi muito bacana, foi muito incrível, apesar dos problemas técnicos. Eu vi que aqui teve gente que falou que eu falo rápido demais, e, gente, eu falo rápido demais mesmo, desculpa. É um grande defeito meu, eu falo muito rápido mesmo, mas eu vou mudar isso, se Deus quiser. Mas é que eu me empolgo, e aí eu fico empolgado, e eu vou falando, e aí eu me emociono demais. Mas quero parabenizar a iniciativa, né, do grupo de criar essa rotina de lives aí, de compartilhar esse conhecimento com todo mundo. Como eu falei antes, eu acho que é muito importante a gente criar essas discussões de educação financeira, a gente tem que evoluir isso, e cada vez mais, graças a Deus, temos atores interagindo dentro desse ambiente de educação financeira, nesse contexto e tudo mais. Então, quero agradecer muito pelo convite, parabenizar pelas Olimpíadas. Para quem não conhece ainda, as Olimpíadas Brasileiras de Educação Financeira, gente, sem dúvidas um dos projetos mais legais que eu pude conhecer na minha passagem pelo Brasil. De impacto, acho que é o projeto com maior impacto em capilaridade de cobertura no Brasil inteiro. Acho que é o maior, não tenho dúvida disso. Se você me perguntasse qual era o maior, professor, eu iria responder que é a Olimpíada Brasileira de Educação Financeira. É uma iniciativa muito ousada e que movimenta, de fato, o nosso país
em prol de um objetivo que eu acredito muito como pessoa e que tenho oportunidade de trabalhar numa empresa que também acredita e se preocupa muito com o tema. A gente tem muito que evoluir ainda em termos de educação financeira no Brasil, a gente tem muito que evoluir ainda em termos de educação financeira como empresa, como instituição, como educação, no cenário da educação mesmo, como universidade, como escola e tudo mais, mas eu acho que esses pequenos passos que a gente vem dando são fundamentais. Então, contem comigo para tudo que vocês precisarem. Estou à disposição para, enfim, projetos, mais lives, mais conteúdos. Enfim, se vocês quiserem, vai ser um prazer participar. E muito, muito obrigado pelo convite mesmo. Obrigado pelos comentários de todo mundo. E para quem quiser, tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia também, pode me seguir no Instagram aqui. Vai ser um prazer poder trocar uma ideia com todo mundo, viu, gente? Obrigadão mesmo de coração. Isso, Gui. Era isso que eu ia falar, ó. Segue os nossos projetos no Instagram, no canal do YouTube. Algumas pessoas pediram para fazer no canal do YouTube para a gente ter um pouco mais tempo. Mas aí a gente está mesclando, né? Um dia a gente faz no Instagram, na próxima quarta a gente vai fazer no canal do YouTube. Eu Boa. também gostaria de agradecer a toda a rede OBF, tá? A gente tem parceiros grandiosos pelos estados aí, então muita gente trabalhando com educação financeira. Pode ter certeza, o Brasil vem fazendo a diferença, a gente vem tendo grandes avanços nessa educação financeira. Gui, mais uma vez, muito, muito, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter falado com a gente sobre a educação financeira. Eu fico muito feliz e também, da mesma forma, pode contar conosco no que precisar. A Paraíba é educação financeira para toda a vida. Vamos com Valeu, tudo. Gui. Obrigadão, gente. Até mais. Tchau, Valeu, tchau. gente. Tchau.